12:01, você já virou então meio-dia? Boa tarde, hein, para você que está com a gente aqui na CNN Brasil, sempre nesse ritmo frenético que a gente gosta e muito. Agora eu te convido para acompanhar com a gente o próximo assunto, que é Daniel Alves. A imprensa espanhola informou que o jogador se contradisse no depoimento de ontem. Segundo o jornal El Periódico, ele teria afirmado que teve relações consensuais com a mulher que o acusa de agressão. Para comentar esse caso, nós vamos conversar agora com a advogada criminalista, a Marina Coelho, que gentilmente aceitou nosso convite. Obrigada, doutora, pela entrevista. Boa tarde, Elisa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos falando de um assunto bem sensível, porque ainda não se tem acesso a muita informação, você tem o segredo de justiça, o que exatamente foi dito nos depoimentos. Mas a gente tem um cenário de Daniel Alves, que foi depor, imaginando que ia sair pela mesma porta que entrou e acabou sendo detido. Por qual motivo, doutora, essa movimentação? Em quais aspectos de segurança ou de manutenção da segurança agiu a justiça espanhola? Elisa, como você bem disse, ainda é tudo muito desconhecido. Eu não conheço especificamente a decisão que manteve e que decretou a prisão preventiva do Daniel, mas algumas notícias chegaram até nós e é possível a gente entender um pouco o que acontece na justiça espanhola. O jogador Daniel está sendo acusado de uma conduta nas últimas semanas do ano, que diz respeito à violação da liberdade sexual de uma espanhola, de uma mulher, numa balada em que ele teria visitado. Existem, de acordo com as notícias, imagens relacionadas a esse fato. Então, a polícia espanhola chamou para ser ouvido e, neste depoimento, pelo que consta, entendeu-se a necessidade dele ficar preso para que a investigação continue. Então, em um primeiro momento, é essencial demarcar que isso é uma prisão preventiva, Elisa. Não é uma prisão que diz respeito a qualquer condenação ou julgamento de valor dos fatos que estão sendo investigados. Ele ainda está sob investigação e essa é uma prisão preventiva cautelar. Entendeu-se pela justiça espanhola que, por ele ser um nacional de outro país, ter trabalho, que ele estava no México, né, trabalhando, então entendeu-se que, e pela gravidade da situação, entendeu-se que era necessário que ele ficasse preso. Eu não consigo falar sobre a legalidade dessa decisão, ou se ela é uma decisão acertada ou não, porque eu realmente não conheço os autos. Mas ela é uma decisão cautelar preventiva, não diz sobre os fatos específicos. Certo. Compreendemos, então, que é uma prisão preventiva. E a partir de agora, doutora, como costuma ser um rito de investigação? A gente imagina que tanto imagem interna dessa boate ou, eventualmente, depoimento desses amigos, né, da mulher que se diz abusada, que tenha passado por essa relação sem consentimento. Daqui para frente, de que maneira a senhora, com toda a sua expertise, pode explicar para a gente que costumam ir o ritmo dessas investigações? Agora as provas vão ter que ser produzidas, né? Tanto as testemunhas que ela trouxer para a investigação, quanto as testemunhas dele, que ele puder trazer também provas sobre como foi a atuação dele ali naquele local. O crime de estupro e a violação da liberdade sexual é um crime que desafia, Elisa, a produção de provas, porque geralmente essas questões ocorrem entre duas pessoas, então são duas versões, né? Pelo que eu vi na mídia, existe já a feitura, a realização de laudo pericial em relação à moça, e esse laudo vai ter que ser avaliado. Se existe um conteúdo de violência, como que esse conteúdo se deu, e a partir dessas circunstâncias, tanto testemunhais quanto periciais, a justiça vai determinar se ele deve ser processado, acusado mesmo formalmente de estupro em relação a essa vítima,
e depois de um processo perante a justiça espanhola, ele pode vir a ser condenado ou absolvido. Então, o trâmite agora é terminar a investigação, avaliar perante o Ministério Público espanhol se é caso de iniciar um processo a partir das provas que se tem, e depois, se o processo for iniciado, este processo é que vai dizer ao final se ele vai ser condenado ou absolvido. Estamos também com Stephanie Alves participando aqui da entrevista. Stephanie, por favor. Doutora Marina, primeiro bom dia, obrigada pela sua presença aqui conosco. É muito importante isso que a senhora nos traz, que fala, né, sobre a produção de provas, que é justamente uma das maiores dificuldades, né, seculares, né, quando a gente fala de crimes contra a mulher, crimes de abuso sexual. Mas nesse caso específico, as informações que a gente ainda tenta colher, né, é um caso muito recente, ainda muito cercado de muitos mistérios, muitas perguntas, mas que o próprio estabelecimento tinha ali uma equipe de segurança que teria agido e talvez até tentado colher provas no próprio local. Isso é uma preocupação do mundo? A senhora percebe que há uma mudança até para facilitar que casos como esse possam ser comprovados para que a punição, caso o crime realmente tenha acontecido, exista? Sim, eu acredito, Stephanie, muito obrigada pela sua presença aqui também. É muito bom termos aqui 3 mulheres debatendo esse assunto, né? Em outros tempos a gente não teria isso. Em uma dessas emissoras tão nobres, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e dizer o seguinte: sim, há mudanças, Stephanie. E essas mudanças, elas não dizem só sobre a mudança da lei, mas também uma mudança cultural sobre essas questões. Então, em outros tempos, isso poderia ter acontecido e ninguém naquele momento teria se movimentado para fazer nada. Hoje, nós já temos a perspectiva que, no próprio momento do ocorrido, situações foram relatadas, provas foram colhidas, pessoas foram ouvidas. Então, isso facilita, eu não gostaria de usar a palavra facilita, mas eu queria dizer que isso possibilita que esses fatos sejam investigados. E sejam investigados, e aqui eu como penalista devo dizer, porque eu sou mulher, mas também sou criminalista e acredito que o direito penal tem que seguir rito. Quando a gente está numa democracia, a gente tem que seguir rito. E para seguir esses ritos é essencial o que você disse. Na hora do ocorrido, tem que ter uma movimentação. Isso possibilita que a investigação seja mais fiel aos fatos ocorridos. Porque ninguém quer que uma pessoa seja punida sendo inocente. Mas também ninguém quer que a gente perpetue a violência contra a mulher na sociedade contemporânea. Então, esse equilíbrio, ele depende muito de como a movimentação se dá logo na sequência do ocorrido, porque ali as provas estão quentes, né, eu diria. Por que eu pergunto isso, doutora Marina? Desculpa até interrompê-la e desculpa aqui a Elisa, minha colega, porque há também no futebol e, infelizmente, um outro caso envolvendo um jogador brasileiro, o caso do Robinho, na Itália. Ele que já tem uma punição em terceira instância, a mais alta instância da corte italiana. Ele tem essa punição e hoje circula livremente no Brasil, justamente porque talvez não tenha acontecido. E aí a gente precisa entender se é, de fato, uma cautela maior da polícia, da justiça europeia, né, no caso do Daniel Alves, a espanhola, para que talvez um caso semelhante, com uma acusação tão grave quanto, mas no caso do Robinho, a impressão que dá é que as provas eram ainda mais concretas, né? Um caso gravíssimo, um caso de estupro, que pode ter servido como uma espécie de escola, de laboratório, infelizmente. Sim, você tem toda a razão. No caso do Robinho, já é um outro problema. Não é mais a questão da investigação e prova da materialidade, prova concreta do fato, mas sim uma questão de execução, que é um outro problema entre nações, né? Porque a gente tem uma questão de nacional no Brasil não é extraditado. Então, se eu sou brasileira e pratico um crime fora do Brasil, sou condenada e estou no Brasil, o que a justiça brasileira vai fazer é poder executar a sentença de acordo com as normas brasileiras.
mas não mandar o nacional para ser executado lá fora. Então, esse precedente, eu acredito, né, e aqui eu estou falando numa perspectiva de presunção, que pesou para a justiça espanhola, porque é um precedente muito recente. Então, com certeza, a ideia de furtar-se à execução pesou nessa decisão da medida preventiva. Por outro lado, a gente também tem que ver que as pessoas são diferentes. Então, o fato do Robinho ter agido de uma forma não significa que o Daniel Alves vai agir da mesma forma. É importante também a gente ter essa diferenciação. Eu acredito que a justiça espanhola vai estabelecer medidas cautelares independentes da prisão para que ele possa responder o processo em liberdade, porque ele não é uma pessoa que não tem endereço fixo, ele tem uma profissão, ele tem situações que podem fazê-lo esperar na Espanha o julgamento desse caso sem ser dentro da prisão, né? Pelo que eu tenho conhecimento, ele não tem antecedentes. Então, as circunstâncias pessoais dele, apesar do precedente da justiça italiana com outro jogador, Robinho, as circunstâncias pessoais do Daniel Alves podem ensejar uma decretação da justiça espanhola de medidas cautelares diferentes da prisão, para que ele espere o julgamento lá. Inclusive, Stephanie, entregar o passaporte, para que ele não consiga sair do país. Então, são medidas eficazes que têm o efeito de mantê-lo lá e podem garantir a execução futura. Então, acho que a justiça espanhola deve se encaminhar para essa situação. Marina Coelho, advogada criminalista que gentilmente aceitou nosso convite e nos trouxe as suas informações e seu olhar técnico em cima de um assunto. Ressaltamos sempre, evidentemente, que o atleta terá e tem todo o direito de defender-se. A nossa missão aqui é apenas interpretar e trazer esse olhar com uma advogada especializada no caso para a gente poder compreender o que diz a lei e como pode ser esse rito daqui para frente com a justiça espanhola. Agradeço mais uma vez a gentileza. Obrigada, viu? Bom dia. Quer dizer, boa tarde. Muito obrigada, Elisa, e muito obrigada, Stephanie. Boa tarde. Eu continuo aqui dentro do estúdio com a Stephanie, só ressaltando uma questão, Stephanie, sei que a gente vai trazer um outro assunto também, que já começam as consequências em cima de Daniel Alves, que foi o caso do clube onde ele joga, ou agora jogava, que já encerrou o contrato. O Pumas do México, né, onde ele estava há bem pouco tempo, Elisa, ontem rescindiu o contrato por justa causa, depois da repercussão mundial desse caso, né? Então, Daniel Alves, que tinha um vínculo de moradia, um vínculo trabalhista no México, agora não tem isso mais. Mas é importante ressaltar, como a advogada vinha bem lembrando aí, que ele tem outros vínculos com a própria Espanha. Daniel Alves, que é casado com uma modelo espanhola, tem vínculos também com o país europeu.